Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. E hoje estou de volta, após acho que 2 semanas mais ou menos sem lançar vídeo. Mas para falar de uma série que deu muito o que falar, deu muitos agitos pelas interwebs afora, e não é à toa. A gente está falando de Arcane. Então já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e compartilha esse vídeo para chegar a mais gente, tá? Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema de hoje. Guys, o tema de hoje é Arcane. Arcane é essa série incrível da Riot, e eu quero deixar bem claro, esse vídeo ele vai conter spoilers, porém na parte que for começar a ter spoilers eu vou deixar bem claro, vou repetir umas 30 vezes e depois eu vou começar a falar tudo sem freio, tá bom? Então eu vou começar primeiro pela parte sem spoilers, né? Arcane é a primeira série animada de League of Legends, para não dizer que é a primeira série de League of Legends, né? E que se passa no universo de Runeterra. Arcane se passa em 2 cidades que seriam, quer dizer, que por enquanto ainda é uma, na verdade, né, que é Piltover e Zaun. Por enquanto, Zaun ainda é a subferia de Piltover, né? Ela é uma cidade que é separada por uma ponte, porém, ela lembra muito algumas coisas que a gente tem no nosso mundo, então eu não tive como deixar de fazer um paralelo, tá? Enquanto Piltover é conhecida como a cidade do progresso, onde você tem cientistas renomados, talvez os melhores cientistas do mundo, muitos nobres, muito comércio, muitas coisas inovadoras, né? E paz, segurança, tranquilidade, tudo de bom. Por outro lado, na subferia, né, que é o outro lado da ponte que separa esses dois lados, a gente tem como se fosse uma grande favela, tá? É um lugar praticamente abandonado. Você tem indústria, você tem alguma parte de pesca por ali, de coisa marinha. Porém, no geral, a subferia ela é muito abandonada. Ela é um lugar entregue às drogas, à criminalidade, à marginalização. Como nas grandes cidades, como a gente consegue ver nas grandes cidades. Eu sou morador do Rio de Janeiro e eu enxergo isso claramente no Rio, sabe? A gente poderia colocar como Piltover ali o Leblon e como e as comunidades sendo a subferia, estando ali a olhos nus, assim, visível pra gente, só que ninguém faz nada a respeito, né? Ninguém ajuda o suficiente. E é comandado por lordes do crime que mandam tanto tanto no seu sindicato quanto nos seus negócios, quanto eles mandam na própria polícia, né? Então a gente tem muita corrupção, muito crime, muitas coisas que acontecem. E no meio disso tudo a gente tem 2 irmãs, a Vi e a Powder. A Powder, que a maioria das pessoas que já jogou LoL ou que já jogou algum outro jogo da Riot conhece como Jinx, né? A gente também tem o Echo, e a gente tem um grupo enorme de pessoas que vivem em Zaun nesse momento, que vivem na subferia e vivem desse jeito marginalizado mesmo, sabe? Onde as pessoas têm que brigar para ter o que comer, onde as pessoas muitas vezes têm que usar crime, seja ele roubo, agressão, o que quer que seja, para conseguir se alimentar naquele dia. E por outro lado a gente tem Piltover, onde a gente passa principalmente a história do Heimerdinger, Victor, que é uma pessoa dividida entre os 2 mundos, Jace e quem mais? E a Caitlyn, né? Que ainda estão bem jovens, tá? Ainda estão bem no começo de carreira, não são ainda os campeões que a gente conhece no LoL. Todos os personagens ainda estão bem no começo de carreira, mas a gente vê uma diferença nítida de um mundo para o outro, tá? Enquanto isso, em Piltover as pessoas já estão preocupadas com outras coisas,
com descobertas científicas, com inovação, tecnologia. Ninguém está preocupado se vai ter o que comer. Ninguém está preocupado se vai dormir e acordar vivo. E essa diferença de tons a gente vai ver ao longo dos 3 atos de Arcane, tá? O primeiro ato, ele é bem um ato introdutório, ele mostra os personagens, ele explica um pouco sobre cada um, e tem um acontecimento bastante explosivo no final do primeiro ato, que vai dar um divisor de águas e um gatilho sobre o que vai acontecer no ato do meio. Entre o primeiro ato e o segundo ato, a gente tem um time skip, se eu não me engano, eu não lembro quantos anos exatamente, eu acho que foram 6 anos, algo assim. E nesse time skip a gente vê os personagens já bem modificados. Já talvez mais do que 6 anos, tá? Mas a memória me falha. A gente vê os personagens já mais parecidos com aquelas contrapartes do League of Legends que a gente conhece. E a gente tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente tem uma diferença de tom já bem grande. O segundo ato, a gente pode dizer que é um ato bem dramático. É um ato bem carregado, assim, de peso. Mas ele traz muitas conexões entre personagens, tá? E traz o gatilho de algumas histórias que ainda vão se desenvolver. E alguns desses ciclos nem sequer vão se fechar durante a série, tá bom? Mas a gente vê o contraste e o choque entre a classe alta e a favela, por assim dizer, né? Bem mais nítido, bem mais claro, e com personagens que estão interagindo entre si e estão entre os dois. A gente vê pessoas, principalmente em Piltover, que são muito bem intencionadas, porém não têm conhecimento do mundo. Eles não têm nenhum conhecimento do universo que os cerca, e eles tratam o povo da subferia como se fossem sub-humanos, como se todos eles fossem criminosos, pessoas intragáveis, pessoas inaceitáveis e coisas do tipo. A gente também vai entender um pouquinho mais sobre o submundo do crime da subferia e como esse submundo se desenvolve entre o primeiro e o segundo ato, no caso, né? Eu ia dizer arco, mas é ato. Então, quando termina o primeiro ato, a gente tem um grande acontecimento, e no segundo ato a gente tem uma boa apresentação sobre como se desenvolveu o mundo após aqueles acontecimentos e como os personagens e o mundo em volta deles se transformaram por conta daquilo. Daí do segundo para o terceiro ato, a gente não tem um salto temporal tão grande. Na verdade, a gente não tem salto temporal nenhum. É praticamente uma continuação imediata. Um continua de onde o outro cortou. E tem um pouco assim bem rushado, tem um pouco meio corrido de coisas. Mas o que eu... Mas ao mesmo tempo que ele é corrido, tipo assim, eu não vou dizer que ele é corrido, porque corrido é uma coisa negativa. Seria simplesmente um ritmo acelerado. Mas ele não é um ritmo corrido. Corrido é quando as coisas estão mais rápidas do que precisavam ser. Te dá uma sensação de pressa e de que você não está dando tempo para entender e digerir as coisas. Você não tem isso nessa série em momento algum. Você tem tempo para digerir cada uma das mensagens e cada uma das coisas que acontece. E você sente o impacto de cada um dos acontecimentos com o devido punch necessário, sabe? E essa série ela tem embutida uma crítica social muito grande, muito grande, muito presente, principalmente para quem mora no Brasil. Acho que a gente vê isso muito claro. Uma marginalização sistematizada e uma classe alta que sempre acha que está fazendo certo, mas que não consegue enxergar um palmo além do seu nariz. Então eles não fazem ideia do que realmente está acontecendo, eles simplesmente dão ordens e dane-se. E não se tocam de quais são as consequências dessas ordens. E tem uma coisa que é tratada, talvez até com certo exagero, em Arcane, que é a questão de doença psicológica. E que eu acho que também afeta muito a questão do Brasil, principalmente. Que a gente vê
principalmente a Jinx. Ela é uma pessoa que tem doença psicológica. Você com doenças psicológicas, a gente pode dizer que a Jinx ela sofre, assim, claro, eu não sou nenhum psicólogo, eu não tenho como diagnosticar, mas assim, vendo ao longo do desenvolver da trama, eu posso dizer que ela desenvolve um transtorno bipolar, ela desenvolve talvez múltipla personalidade, mas acho que não, é transtorno bipolar mesmo, certo? Ela sofre de ansiedade, com certeza, e ela com certeza também tem crises esquizofrênicas. Ela sofre de algum tipo de esquizofrenia, onde ela costuma ter certas visões, certas coisas que distorcem a cabeça dela e fazem com que ela enxergue algo que muitas vezes não está ali. Só que qual é o grande problema? E por que isso faz um paralelo tão grande com a nossa sociedade? Porque a decadência, ela não está em ter uma doença psicológica. Ela está em você ter uma doença psicológica e você estar marginalizado e você não ter, óbvio, né, acesso nem condições monetárias, nem nada que te permita chegar em uma solução, em um auxílio, em algo que te permita sair daquilo. Então você fica preso com aquela doença e você está numa constante briga para sobreviver. Então você não tem tempo sequer de se tratar. Você não tem. Eu acho muito engraçado, assim, a gente vê tanto doenças físicas quanto psicológicas, sabe? A pessoa chega e tá com, sei lá, com problema de ou tá obesa ou tá subnutrida. E aí a pessoa fala, por que você não faz uma academia? Contrata um nutricionista, não sei o que. Amigo, a pessoa que tá muitas vezes a pessoa que tá nessa situação trabalha 10 a 12 horas por dia, contando ou não o tempo de transporte. E muitas vezes o tempo de transporte vai ser 2 horas ou mais. Então essa pessoa tem que se transportar. Então só aí você vai ver 16 horas. Aí você vai falar que não, porque tem que ter 8 horas diárias de sono. Se ela tiver 8 horas diárias de sono, ela tem que literalmente chegar em casa, não comer, não fazer nada, só morreu, dormiu. E acorda no outro dia e já vai direto pro trabalho. Não tem tempo de tomar banho, não tem tempo de comer, não tem tempo de nada. Então, obviamente, você não tem conexão com a realidade se você não enxerga isso. A conexão com a realidade é você enxergar o ponto de vista do outro. Você enxergar que aquela pessoa que está numa situação de miséria, numa situação de pobreza ou numa situação de luta constante para não entrar numa miséria, para não entrar numa pobreza, essa pessoa ela não tem condições de buscar esse auxílio porque ela não tem tempo hábil, ela não tem verba, porque psicólogo não é uma parada barata. Caso vocês não saibam, psicólogo não é barato. Deveria talvez ser, não sei, porque o psicólogo também precisa comer. Ele também precisa viver, ele também precisa ter a vida dele. Então, não tem não tem uma nota assim clara. Você pode, claro, ter certas vias de auxílio que deveriam ser mais eficazes. Mas o caso é que ali ele mostra muito claramente. Eu, como treinador de esporte eletrônico, eu já lidei com muitos jovens que alguns deles tinham acesso e faziam tratamento e mesmo assim tinham muita dificuldade de lidar, e outros que tinham mais dificuldade ainda porque eles não tinham acesso, eram pessoas de situação periférica, pessoas de situação de dificuldade econômica, dificuldade de tempo, dificuldade de tudo. E essas pessoas muitas vezes eu era tipo a única pessoa, o único confessor, a única pessoa com que a pessoa podia falar algo, sabe? E isso era muito difícil, acho que tanto pra mim quanto pra eles. Pra eles muito mais do que pra mim. Então, porque mal ou bem eu tava do lado do ouvinte, do conselheiro, de uma pessoa que tá lá para tentar ajudar. Dá uma sensação de impotência e falta de esperança e vazio, assim, quando você não consegue. Mas pro jovem é muito pior, sabe? E aí você começa a ter N desculpas. Tipo, isso é falta de Deus no seu coração. Não, porque isso daí é falta de uma louça pra lavar. Cara, não, velho, não. Porra. Então assim, quando a gente coloca em contexto,
é muito fácil para quem tá em cima, para quem não tá vivendo os problemas, para quem não tá convivendo naquilo, dizer, ah, a solução é essa. Só que você vai lá dar auxílio, você vai lá dar acesso à solução, você vai bancar pra pessoa? Senão, não se mete. Ou tenta fazer algo. Tenta indicar, busca, já que você tem acesso, você tem facilidade. Porque muitas vezes essa pessoa não tem nem um celular, não tem nem um computador, não tem nada em casa. Essa pessoa só ganha pra comer e sobreviver. Isso é a situação da maioria das pessoas em Zaun, na subferia, e consequentemente de muitos brasileiros, de muitas pessoas pelo mundo afora. E agora vamos entrar na situação na sessão com spoilers, mas antes disso eu quero dizer que é por isso que eu quis falar de Arcane, por isso que eu falei mais de 15 minutos até o momento. E eu espero que esse mundo fictício, esse mundo de Runeterra, ele sirva para as pessoas terem uma noção e uma visão com personagens que a gente se importa, com personagens que a gente gosta, de como é na vida real. Arcane é muito mais do que só uma série sobre um jogo. Arcane é muito mais do que uma história de origem sobre um personagem. Arcane é uma crítica social. Arcane é uma lente que te permite enxergar o nosso mundo através de um mundo de fantasia. E isso é uma oportunidade única, é uma oportunidade mágica, é uma oportunidade muito importante para muitas pessoas. Porque eu acho que é muito mais fácil para alguém que esteja numa classe média alta assistir uma série e enxergar isso, do que de fato essa pessoa sair do mundo dela e ir numa favela, e ir num bairro de periferia, e ir num projeto social ou algo que realmente ponha ela em contato com aquela situação e que ela entenda na pele, na carne, ou que ela passe por uma situação de dificuldade dessa. Eu não desejo esse tipo de situação para ninguém, tá? É terrível você ter a incerteza se você vai ter o que comer no dia seguinte, se você vai ter uma casa para voltar, se você vai ter tudo isso. Eu tive a infelicidade de passar em algum período na minha vida, isso tem mais de 10 anos, mas serviu para eu ter um aprendizado de perspectiva que talvez eu nunca tivesse, e que muitas pessoas nunca têm. Então, essa ótica que a Arcane te permite ter através de uma série é muito importante. E agora, vamos falar um pouquinho da parte com spoilers, ok? A partir daqui, área de spoilers, área de spoilers, área de spoilers, spoiler, spoiler, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, ok? Beleza? Vamos lá, galera. Eu vou falar um pouquinho de cada personagem. Isso aqui é pra quem já viu a série, então todo mundo já sabe o que rolou ali. Cara, eu particularmente, eu achei incrível. A gente teve uma quebra de padrão do vilão, né, no Silco. Pra mim foi uma coisa, foda. Eu não esperava que ele fosse uma pessoa que realmente se importava. Eu achava que ele seria só mais um arrombado, tá? Que ia usar a Jinx, que ia usar o povo da subferia pra tentar criar um reino pra si, pra criar um mundo pra si. O que a gente vê em Arcane, né? No primeiro, a gente vê nos primeiros 3 atos de Arcane, a gente vê as histórias de origem de alguns personagens, mas principalmente da Vi e da Jinx, tá? A Caitlyn ainda tá longe de se tornar xerife, ou talvez nem tão longe assim, mas tá ainda no meio do caminho. O Jace ainda tá longe de se tornar o Jace que a gente conhece no jogo. A gente vê que no jogo o Jace deve ter lá pelos seus 40 anos, porque ele já tem aqueles cabelos brancos e tudo mais. Enquanto na série ele ainda tá nos seus 20 e poucos, 30 e poucos, ainda vai demorar um cadinho. A gente vê um início do Victor como personagem se formando, mas a gente teve arcos de introdução pseudo-concluídos somente, realmente, de fato, da Vi e da Jinx, tá? Foram os dois personagens que a gente pode dizer que agora, com o final de Arcane, a Jinx já é a Jinx.
E a Vi já se tornou a Vi. E provavelmente ela vai se tornar uma Enforcer, de fato, agora na próxima temporada. A gente também já viu o esboço, né, do Heimerdinger começando a estudar junto com o Echo. E é o que provavelmente vai fazer o desenvolvimento dos dois personagens, tá? O Heimerdinger deve desenvolver a tecnologia dele e as ideias dele como maneiras de proteger aquele lugar, como maneiras de garantir a segurança daquelas crianças e daqueles jovens que estão naquela casa da árvore, por assim dizer. Enquanto o Echo, ele vai começar a ter a ligação dele com o tempo. A gente não sabe como essa ligação vai se concluir ou como ela vai acontecer de fato. Mas a gente sabe que o Echo é... O tema do Echo é o menino que estilhaçou o tempo. Então a gente pode ver que vai ter bastante história para rolar ainda. O que eu quero falar assim, sobre cada ato, né? No primeiro ato, a gente também tem o princípio do Warwick, que deve ser o Vander. Tudo indica que é o Vander, tá? Mas vou bobinar a fita. No primeiro ato a gente vê uma jovem que já tem problemas de autoconfiança, que tem problemas de ansiedade, que tem uma timidez muito grande, muito introspectiva, que é a Powder, mas que ela é uma pessoa muito bem intencionada, muito boa. Ela é muito pura, até eu diria. E por outro lado, a gente vê os jovens e algumas situações infelizes e que a gente vê como palavras podem e afetam, sabe? Podem afetar e de fato afetam pessoas com problemas psicológicos. Outra coisa, a gente vê o problema da falta de comunicação e falhas de comunicação. Como ao invés de trazer a Powder para dentro da situação e permiti-la ajudar e permiti-la fazer parte e trazer ela pro abraço, afetou negativamente todo mundo no primeiro ato. Porque eles, por não a trazerem, ela ficou isolada, só que ela fica preocupada, é uma pessoa que sofre de ansiedade, é uma pessoa que tem certos transtornos, e ela se sente uma inútil, uma imprestável, um peso para o grupo. Então ela tem uma constante necessidade e uma cobrança interna por se provar e mostrar que ela tem valor, que ela tem utilidade, que ela pode ajudar. Só que no momento que ela é deixada de fora, e aí ela fica lá com os demônios interiores dela, esses demônios interiores dela empurram ela. E ela vai tomar uma atitude sem saber o que está acontecendo, porque afinal, ela não teve acesso a informação nenhuma. Ela ficou completamente bloqueada do grupo. Então ela chega e não dá nem para culpá-la, sabe? É claro que é uma tragédia que aconteceu, mas ela não pode nem sequer ser culpada por isso. Porque é um arco, extremamente poderoso e dramático. E você vê que ela começa lentamente a cair no abismo, né, no abismo interior dela. E no final a gente vê as duas sendo separadas e a Vi oficialmente sendo presa, enquanto a Jinx, enquanto a Powder é adotada pelo Silco. A gente acha a princípio, inclusive, que o Silco vai ser só mais uma pessoa que vai abusar dos problemas psicológicos da Powder para os seus próprios benefícios. O que se prova errado depois, né? Que foi extremamente surpreendente. No segundo arco, a gente vê claro, com o choque mental, com tudo que aconteceu no final do primeiro arco, ela desenvolve aquela esquizofrenia, que são aquelas visões que ela costuma ter, onde ela vê os amigos mortos dela, ela vê as pessoas que não estão ali. Mas essas ilusões fazem com que cada um dos pensamentos da ansiedade, da bipolaridade dela, da troca de emoções e tudo mais, sejam mais vivos, mais intensos e mais fortes. Porque ao invés dela saber que é coisa da cabeça dela, é como se ela visse alguém ali falando pra ela o tempo todo. É como se ela fosse atormentada pelos espíritos dos mortos, sabe? E para uma pessoa que não tem nenhum acompanhamento psicológico, que não tem nenhum acesso à ajuda, e que além de tudo é transformada numa capanga, numa assassina,
para um lorde do crime, as coisas ficam muito mais pesadas. E a gente vê também a transformação do Echo, né, em um líder de um grupo, uma espécie de, não vou dizer uma milícia, porque milícia é uma palavra muito negativada hoje em dia, né? Mas ele faz uma parte de um poder paralelo, uma coisa assim, mas que tenta ajudar o pessoal da Subferia, que são os Fogolumes, né? Além disso, a gente vê a decadência do Jace, que passa a se tornar uma pessoa que perde de vista tudo aquilo que ele queria fazer de grandioso. Ele perde de vista por conta de se deixar seduzir pelo poder e se deixar seduzir por algo que ele entende ser maior. Então ele fica cego por isso e acaba não vendo os problemas que o Victor do lado dele está enfrentando, não dando ouvidos aos alertas que o próprio Heimerdinger dá pra ele. E o bizarro é que ele fica dividido, que ele começa dando ouvidos e depois ele muda de ideia, sabe? Ele é manipulado, mas isso ali é ridículo. É como a gente é manipulável pelo coração, sabe? Mas que a gente nunca deve perder de vista os nossos sonhos, os nossos amigos e quem esteve sempre do nosso lado, sabe? É muito perigoso a gente se deixar levar por isso. E a gente tem um final de segundo ato, né, coroado. A gente tem uma tensão sexual até esquisita entre a Vi e a Caitlyn. Não digo esquisita pela... Não, beleza. É só porque parece meio forçado. Parece meio assim, tirado da cartola. Puf, foda-se. Agora vou meter uma tensão sexual aqui. Sabe, mas que... Beleza, tá bom. Não afeta a história. Não afeta a história, então, tipo, foda-se. Mas a gente tem... Quando eu tava falando do choque do rico com o pobre, né? Exatamente a Caitlyn, quando ela vem pra Subferia e ela tem o choque de que o mundo não é preto e branco. O mundo é em tons de cinza, e muitos tons de cinza. O mundo tem muitos tons. E ao mesmo tempo que ela tem na cabeça dela que a Jinx é uma pessoa criminosa que nos... A Jinx, ela não é uma pessoa assim. Ela é, mas ao mesmo tempo ela não é. Ela cometeu muitos crimes, mas dentro da cabeça dela ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela não é uma pessoa que precisa de condenações, de críticas e o caralho a quatro. E no momento nem em Piltover você teria ajuda. Porque se a Jinx fosse presa, ela ia pra uma prisão onde ela provavelmente só ia piorar. Então também não ia ajudar em nada. Mas a gente vê também uma outra coisa, que é a genialidade da Jinx com as engenhocas dela, que vão ficando cada vez mais engenhosas e mais potentes e mais fortes. E na conclusão do segundo arco, né, a gente tem um momento bem emocionante, em que eu acho que não tem um ser humano em sã consciência que não queria que terminasse de maneira diferente, que não queria que terminasse com um reencontro entre as irmãs saindo de uma maneira melhor, né? Porém, para nossa infelicidade geral, eu disse infelicidade, tá? Acabou como acabou. Elas se separaram de novo e a Jinx foi novamente manipulada e colocada sob as rédeas do crime, por assim dizer, né? E a gente tá aí a gente faz a transição pro terceiro arco, que é bem direta, reta e direta. E as coisas tensionam muito. A gente tem aquela transição da mãe da Medarda, né? Chegando e fazendo toda aquela pressão noxiana, né? Para tentar trazer essa Hextech. E a gente vê mais manipulação e política e jogos de poder. E tudo isso novamente, a gente tem várias vertentes da história. A gente tem o Singed que tá fazendo vários experimentos biológicos. E novamente é uma pessoa que parece bem intencionada, mas que sabe que as coisas dele são tóxicas. Mas ele tá aos poucos ficando cada vez mais maluco, cada vez perdendo mais esperança naquilo que ele queria.
O Victor também ficando cada vez. Que pede ajuda ao Singed e cada vez mais ficando mais sedento por poder. Por poder não, né? Por conhecimento e desesperado para tentar se salvar, já que a vida dele tá chegando no fim. E ele. Para quem já jogou o LoL, você sabe que o Hexcore é a passiva do Victor, é o núcleo de evolução dele, é o que faz as habilidades dele evoluírem, é o que faz ele se tornar ele. Então a gente sabe que o Hexcore vai ter uma ligação com esse personagem e vai ser muito importante para a transformação dele no campeão que a gente conhece dentro do LoL. Mas, assim, eu acho que o grande impacto da série tá naquela negligência. Eu acho que tem um momento que a Vi, ela fala uma coisa pro Jace, que logo depois que eles têm aquela cena enfrentando os caras que estão com as armaduras Kentech e tudo mais, quando ele mata uma criança, ela bota bem claro na cara dele, assim, ela bota o dedo na cara dele e fala: essa daqui não é a primeira criança que você mata, ela só é a primeira que você vê que matou. Ela é a primeira criança que você está enxergando morta na sua frente. Mas vocês matam milhares de crianças todos os dias quando vocês negligenciam a subferia, quando vocês deixam a gente entregue às drogas, quando vocês deixam o crime dominar essa sociedade. E a gente tem uma transição de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Jinx tentando se encontrar e tentando entender o que é verdade e o que não é, entre o que as vozes da cabeça dela e o que as pessoas falam pra ela. Ela tem uma experiência de quase morte, é salva, é o que dá aquele tom de olhos pra ela, e a gente sabe que o Shimmer, ele também dá uns probleminhas na cabeça, deixa a pessoa mais, como é que eu posso dizer, volátil, mais explosiva. Então a gente pode ter certeza que isso também afetou muito as coisas, que ela também vai ficar mais explosiva por conta disso. E a gente tem esse cenário se desenhando até aquela situação culminante no fim, uma tensão muito grande, cara. E o que eu tenho de recado pra gente dizer sobre Arcane, cara, é que existem milhares de Jinxes por aí, existem milhares de Vais por aí, e existem vários Jaces por aí. Assim como existem vários Victors por aí, vários Singeds, vários Heimerdingers, vários Echos. Então, quem você quer ser? Quem você quer ajudar? Quem você pode ajudar? E se você não pode ajudar, quem você pode não atrapalhar? Sabe? Acho que esse é o recado que Arcane traz. É esse olhar para a sociedade de um jeito diferente. E enxergar o nosso mundo dentro desse mundo de fantasia em Runeterra. Que tem essa história entre essas duas irmãs. E a história de ascensão, ilusão e queda com Jace e o Victor. A imprudência em prol do poder. E tudo isso que vai se transformando naquele ponto culminante e explosivo do final. Então, não espere a Jinx cair no crime e explodir alguém. Não espere o poder chegar a você e não ignore os sinais, não ignore os conselhos de prudência de alguém que tem o conhecimento e que tem a base, tá? Então é isso, guys. Essa foi a minha visão sobre Arcane. Pra mim a série é nota 10 de 10. É uma série assim que eu achei sensacional. Eu vi empolgado do começo ao fim. Reforçou aquela frase: tudo que a Riot faz dá vontade de jogar LoL, exceto jogar LoL. Mas é sério, recomendo demais Arcane. Se você não viu ainda, veja. A série tá fantástica, maravilhosa, incrível. E é isso. Para todos que assistiram até aqui, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado.
E como sempre, GG e até logo.